Paz do Senhor a todos os irmãos, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso canal, mais um vídeo para o nosso canal. Esse tema, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, chegando aqui para a gente dar continuidade a esse estudo que nós começamos a semana passada. Já estamos na aula de número 6, está passando aí no rodapé. Temos bastante chuva aqui na cidade de Tupã nesse momento, bastante chuva, trovoada, né? Se sair alguma coisa aí, aula ao vivo, os irmãos sabem que está propenso a sair algum barulho, alguma coisa. Mas nós estamos aqui com muita chuva, mas sedentos de estudar a palavra do Senhor e também poder compartilhar com os irmãos, com aqueles que amam a palavra de Deus e que têm desejo de expandir o conhecimento e também elevar o seu elevo espiritual. Então nós estamos falando aqui já algumas aulas, Tabernáculo de Davi e suas 3 unções. Já mostramos que Davi recebeu as 3 unções, rei, sacerdote e profeta, e que ele é o único personagem, juntamente com Jesus, que possui essas 3 unções. Também nós procuramos demonstrar ao longo desses estudos, dessas aulas anteriores, que nós acreditamos numa reedificação literal, né? Assim como nós somos pentecostais clássicos, somos dispensacionalistas, futuristas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, né? Só deixando bem claro, então nós acreditamos numa reedificação literal do tabernáculo de Davi, haja vista outras linhas dizerem que, na verdade, é simbólico, que isso já está acontecendo. Quero ler alguns textos aqui para a gente poder embasar, consubstanciar o assunto. Até textos que eu já li nas aulas anteriores, mas eu quero repetir. Quando a gente lê o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, lá no parecer de Tiago, no Concílio de Jerusalém, quando ele deu o parecer final, ele vai citar o texto de Amós, capítulo 9, né? Levantarei a tenda de caída de Davi, restaurarei suas ruínas e assim por diante. Tem um outro texto que está em Amós, capítulo 6 também, que eu quero ler, lembrando que Tiago ele cita o capítulo 9 de Amós, mas eu quero ler um texto que está no capítulo 6 do profeta Amós, que é bem interessante também. Você tem aí um exemplar da Bíblia, você pode estar compartilhando aí conosco, né? Pode estar lendo juntamente conosco. No capítulo 6 do livro do profeta Amós, lembrando que Isaías e o profeta Amós, eles são contemporâneos, né? Eles acabam profetizando, vaticinando durante o período do reinado do rei Uzias. Então, aqui no capítulo 6, olha o que diz o versículo do 1 ao 5. Ai dos que repousam em Sião, e Sião aqui ele está fazendo uma alusão a Jerusalém, né? E dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em cama de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os bezerros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, inventais para vós instrumentos, músicos como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungi com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis ao cativeiro, né? Esse texto aqui, Amós, está falando de pessoas que vivem tranquilos, né? No Monte Sião, e, enfim, trazendo aqui o juízo de Deus. Amós capítulo 1, versículo 2 também, a Bíblia diz que ruge de Sião, o Senhor ruge, né? Uma alusão ao leão da tribo de Judá. Rugiu o leão, quem poderá resistir, né? Que tá vinculado, está linkado com os selos do livro do Apocalipse, lá no capítulo 5 e 6, ali, que é a ira do leão. Lembrando que as taças que são derramadas durante a grande tribulação é a ira do ancião de dias, que é o Pai. E os selos é a ira do leão, que é Jesus.
E no capítulo 9, depois, vem justamente esse texto, que ele diz que levantarei a tenda caída, né? Então, nós que somos dispensacionalistas, nós acreditamos que isso vai acontecer literalmente durante o reino milenar, né, de Cristo. Tem muitas passagens, como Joel 2, do 28 ao 32, Romanos 10, do 11 ao 13. E ainda quero ler mais um texto aqui, Isaías 16, versículo 5, que também é bem interessante esse texto. Isaías, capítulo 16, e o versículo 5. Olha como diz esse texto aqui, claramente. Porque um trono se firmará em benignidade, sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. De quem ele está falando? Exatamente do Machir, do Messias, que literalmente estará sentado no Monte Sião, né? Na fortaleza de Davi. A tenda de Davi será reerguida. Foi justamente quando Davi ele conquista Jerusalém, ele vai subjugar, desbaratar os jebuseus, e aquela fortaleza lá dos jebuseus ele vai conquistar, vai colocar o nome de Cidade de Davi, né, no Monte Sião, e ali ele vai construir um mausoléu, depois vão se sepultar reis ali, e a Arca do Senhor vai ser colocada no tabernáculo de Davi. Nós já explicamos que não somente ele fez um tabernáculo, uma tenda, que era só um santíssimo para abrigar a arca, mas ele também construiu uma tenda do lado, porque ele habitava ali. Ele não só, como Moisés, construiu o tabernáculo para que a arca ficasse guardada no Santíssimo, mas Moisés tinha sua tenda particular fora do arraial. O tabernáculo era dentro do arraial. Enquanto que Davi fez o tabernáculo dele, a tenda dele, da sua moradia, da sua habitação, próximo ao tabernáculo onde estava a arca. Isso aqui é muito importante a gente saber. E essa palavra tabernáculo de Davi é a palavra hebraica, né? Orel, que é uma palavra hebraica, diferente do tabernáculo de Moisés, que é a Mishká, né? O Mishnah. E o tabernáculo de Moisés, ele dura um período longo, né? Era uma tenda móvel, se montava e desmontava conforme a nuvem alçava, dava sinal que ia sair, eles saíam também, montavam onde a nuvem parava, e o tempo que a nuvem ficasse ali, eles ficavam também. O fato é que, última vez que se monta ele em Siló, lá Josué, aquele que é o responsável por estabelecer, erigir o tabernáculo em Siló, fica um tempo lá, depois eles levam ele para Gibeon, ou Gibeá, e ali é montado a última vez, depois os tabernáculos saem de cena, e é substituído por essa tenda de Davi aqui, e Davi leva a arca para Jerusalém, deposita lá nessa tenda, por isso que surgiu no coração dele o desejo de construir um templo. Ele diz, nós habitamos em casas feitas de madeira, casas boas, e a arca do Senhor repousa numa tenda. Daí surge no coração dele, Deus dá o projeto para ele do templo, mas ele é proibido por Deus de executar, porque as suas mãos estavam sujas de sangue, não sangue daqueles que ele matou na guerra, porque esses aí Deus ordenou que ele matasse, mas das pessoas que Deus teve que matar por causa dele. Assim como aquela criança que estava no ventre de Batseba, Uzá, que foi um que morreu também porque morreu no lugar de Davi, Urias, que foi alguém que Davi acabou cometendo um assassinato, é isso que estava pesando as mãos sujas de sangue de Davi, não aqueles que ele matou na guerra porque foi por ordem de Deus. Então, durante o período do milênio, essa tenda será reerguida, haverá ministrações ali. Depois, na próxima aula, eu vou falar sobre a descendência de Zadok, qual a preponderância que essa tribo de Zadok, que era dos levitas, ela vai ter no templo do milênio, como vai funcionar isso, e por que eles terão esse protagonismo, a descendência de Zadok, durante o período do milênio. Então, a tenda de Davi é uma realidade. Também não é apenas uma edificação de uma tenda física, mas isso também, quando o Tiago dá o parecer lá em Atos 15, e que ele cita Amós capítulo 9, ele levantaria a tenda de Davi, também fala do sacerdócio universal, que era o projeto original de Deus, de que todos os povos fossem ministrados pelo sumo sacerdote, pelo Messias. O problema é que começou a dar inúmeros, Israel começou a falhar durante aquela peregrinação
pelo deserto no período de 40 anos. Já visto o que aconteceu lá na passagem dos espias, que Deus estabeleceu para cada dia, 40 dias que eles espiaram a terra, um ano, e eles ficaram por 40 anos, uma jornada que eles fariam em 11 dias. Eles ficaram 40 anos peregrinando e tendo problemas, Deus restaurando alianças com eles, e aí o sacerdócio universal, que era o projeto original de Deus, que Israel fosse ministrar sobre os gentios e todos os povos afluíssem, Israel seria um chamariz, e isso acabou sendo frustrado, protelado, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e isso estará em evidência durante o período do milênio, quando a nação de Israel estará servindo ali, o Messias sentado no trono de Davi, Jesus no caso, e os gentios, uma vez por ano, tendo que mandar um representante, como está em Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 16, para que possa pagar tributo e adorar o Messias. Se alguém não mandar, qualquer nação que não mandar um representante, não chove sobre aquela nação. Então, o sacerdócio universal, o projeto inicial de Deus, que nasceu lá no encontro que Deus teve com Abraão, quando ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse daí é o início da promessa, e que depois Deus acabou tendo que protelar por causa da falha do povo de Israel. Então, esse assunto é muito importante, muito profundo, tem muitas coisas, né, para se falar sobre esse assunto, envolve muita coisa, envolve escatologia, tipologia, né? É muito profundo esse assunto, e esse cumprimento vai ser mesmo no milênio, né? A linha de interpretação dispensacionalista, nós acreditamos, quando o Tiago fala, a passagem de Amós, né? Ele está falando exatamente dos gentios que vão chegar à igreja, né? E o arrebatamento acontecerá e durante o período do milênio. Então, nós vemos que a profecia de Amós, capítulo 9, estará cumprindo na íntegra, quando o próprio Jesus estará ministrando no tabernáculo de Davi, no templo do milênio. Ali haverá uma tenda para a arca, e ali o próprio Davi será um corregente, segundo o livro de Zacarias, e os povos afluirão para lá. Espero que você esteja gostando desse assunto, né? Essa aula por hoje eu quero fazer aulas curtas para não ficar muito cansativo, que você possa guardar essa palavra aí no teu coração, dá um like aí, dá um joinha lá, se inscreva no nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, e nós estamos disponibilizando vários cursos à distância, curso de especialização, curso básico, curso médio, bacharel em teologia, e você pode estar adquirindo por um preço bem acessível. No final você recebe um certificado reconhecido pela CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Tchau, tchau.